Vamos abrir nossas Bíblias, né, para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos abordar o capítulo de número 12, na sequência como nós temos feito aí, né, durante esses dias. Durante esses dias aí, essas quartas-feiras, nós temos seguido a sequência do livro de Números. Já podemos estudar algumas questões importantes que já se passaram aí. E hoje nós vamos abordar o capítulo 12 num todo. São 16 versículos. E eu queria que nós fizéssemos a leitura deste texto, para nos ajudar ainda mais na compreensão do estudo daquilo que vamos, então, meditar nessa noite, tá bom? Números, capítulo 12, vamos fazer a leitura deste capítulo todo, ou seja, do 1 até o 16. A sedição de Miriam e Arão é o título que está aí no texto, em apreço. Diz assim a palavra do Senhor. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor os ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saís à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos por estar na tua casa, diante da tua palavra. Pedimos a sabedoria do Senhor, discernimento, que possamos, ó Deus, nesse estudo aprender lições que possam transformar a nossa vida, nos dar um entendimento cada vez mais da vontade do Senhor sobre este tema tão importante, diante deste texto tão importante, a qual nós vamos estudar nesta hora. Pedimos que o Senhor possa levar nossa mente, nosso coração cativo à tua palavra, e que nada, ó Deus, possa tirar nossa atenção, nosso intuito, objetivo de aprender mais do Senhor nesta noite.
que nós saímos daqui com o nosso coração cheios da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto está numa sequência, como nós podemos ver na folha, né, no estudo que nós distribuímos aí. Estamos considerando 3 cenas da vida de Israel no início da sua jornada como nação. E vejamos o significado, ou o que significa saber e fazer a vontade de Deus. Nas semanas anteriores, nós vimos já as seguintes cenas. A primeira cena foi quando o povo começou a marchar sobre as ordens de Deus. Números 10, do 11 ao 13. A segunda cena, que nós também trabalhamos ela semana passada, vimos que eles estavam queixando-se para o servo de Deus. Havia uma murmuração dos israelitas, também houve uma murmuração daquele que foi denominado no texto de o populacho. Depois Moisés, por conta de tudo isso, lamentou o seu chamado, e Deus manifesta ajudando ele diante da problemática toda que ele estava enfrentando, que nós abordamos semana passada. Então agora nessa parte nós vamos entrar na última cena, na terceira cena deste momento específico, onde o tema é o início da marcha para Moabe. É o pontapé inicial, e nesse pontapé inicial dessa marcha, nós temos essas 3 cenas, 2 já trabalhamos, vamos entrar na terceira. Eu estava comentando agora com o Carlos, e falando para ele que ele estava preparando, né, o texto para ser projetado. Eu falei, olha, é um assunto muito pesado. É um assunto difícil, não é um assunto ser abordado tão facilmente, por deveras questões que vamos ver daqui a pouco. Mas é importante que a gente diga que a gente não está escolhendo um texto vamos dizer assim, ao bel prazer. Na verdade, nós estamos seguindo uma sequência, e na sequência a gente não escolhe texto. A gente tem que ir pegando o que vem. Então, para que não pare na cabeça de ninguém que de repente algum texto foi escolhido com o objetivo, que seja ele qual for, na verdade é uma sequência, e é um texto que nós vamos ter um cuidado enorme a respeito dele, pela problemática que ele envolve, mas ao mesmo tempo serve para nosso crescimento, para nossa instrução. Tendo dito isso, vamos entrar então especificamente nessa terceira cena da qual nós fizemos a leitura. A terceira cena, o tema que foi colocado foi o atraso devido à disciplina de Deus. Pessoas que ocupam posições de liderança espiritual sabem que os problemas normalmente vêm em pacotes de 2 ou 3 de uma vez. Isso acontece porque Satanás está vivo e ativo, e segundo, a natureza humana pecaminosa luta contra a santa vontade de Deus. Assim que o Senhor ajudou a resolver uma crise que estava tendo no meio do povo, logo apareceu outra. A crise que foi resolvida, foram 2 problemas que Moisés teve, que vimos até no estudo anterior. Ele teve que resolver 2 problemas sérios. Primeiro, como liderar tantas pessoas, e Deus orientou ele como ele deveria fazer, nomeando líderes espirituais para cuidar do povo. E depois, como alimentar esse tanto de gente com carne. E nós vimos que Deus enviou os pássaros voando numa altura baixa, e o povo recolheu aqueles pássaros e comeram deles e se fartaram deles. Tão cedo resolvido os 2 problemas, surge outro problema. E aqui a gente tem que entender uma lição que eu costumo falar muito quando a gente está, por exemplo, na Casa Betesdas, onde pessoas estão passando por problemática, por alguma situação difícil. Eu costumo dizer que nós, por sermos crentes, servos do Senhor, nós não estamos isentos de problemas. Todo mundo passa por problema, pessoas, famílias, instituições. A igreja não é formada por pessoas perfeitas, não é. A igreja tem problema, como tem em nossas famílias, como temos pessoalmente. Eu aprendi uma frase há muitos anos com o pastor Caio Fábio, que eu sou da geração que seguia muito o pastor Caio Fábio. O Caio Fábio dizia, olha, a igreja não é um lugar de gente perfeita, mas é um lugar onde tem pessoas que a graça de Deus os alcançou. E aonde há gente, nós sabemos disso, há problemas e há dificuldades. E a gente tem que ter maturidade e sabedoria para lidar com os problemas, com as provações, com as lutas, quer seja na vida particular da gente, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, onde quer que ele, porventura, venha ocorrer. E aqui nós estamos diante de um problema envolvendo liderança,
dentro de um contexto que nós podemos aplicar como igreja. Então, por isso é um assunto importante para tratarmos, mas ao mesmo tempo delicado. O primeiro aspecto desse problema que ocorre aqui, desse desvio, desse atraso que ocorreu na marcha desse povo, está relacionado à acusação falsa que foi levantado no caso contra Moisés. Vamos lá. Moisés, Arão e Miriam formavam uma equipe enviada por Deus para ajudar a nação de Israel. Deus havia usado Miriam para salvar a vida de seu irmão mais novo. E além de ser uma profetisa, ela dirigia as mulheres israelitas no louvor a Deus. Arão, por sua vez, era o irmão mais velho da família, nomeado por Deus não apenas para ajudar Moisés a confrontar o faraó, mas também para servir como um sumo sacerdote. Aí um aspecto importante. Todos em Israel sabiam que Moisés, Arão e Miriam eram os servos escolhidos de Deus, mas que Moisés era o líder de todos eles. Então Deus estabeleceu para aquele povo, naquele momento, naquela situação, um grupo para liderar. Levantou 3 pessoas, essas pessoas foram instituídas ali como líder e designado função específica para cada um deles. Cada um deles tinha um papel, tinha uma responsabilidade no contexto da direção daquele povo. Vamos dizer que não que um mandava mais que o outro, um tinha mais poder do que o outro, não é bem essa visão que nós vamos ter. Nós vamos ter uma visão de papéis diferentes no exercício da liderança daquele grupo. Mas evidentemente que surge um problema. E nesse momento surge um problema sério para Moisés resolver. Uma rebelião. Há 3 evidências que nos levam a concluir que Miriam foi a líder dessa rebelião dentro da família. Por exemplo, no hebraico, o verbo falaram encontra-se na forma feminina. E somente, essa primeira evidência, e somente Miriam foi disciplinada pelo Senhor. Segunda evidência, ela não começou o seu ataque acusando Moisés de usurpar a autoridade, mas discordando do irmão com referência à esposa que Moisés arrumara. Então nós vemos aí a evidência, as 3 evidências que mostram que quem encabeçou essa rebelião, ou quem começou essa atitude, vamos dizer assim, contrária, mesmo sabendo, porque não só ela, como todo o povo sabia, que ainda que eles tinham funções específicas dentro da liderança do povo, Moisés liderava mais do que todos, pela liberdade e o relacionamento que ele tinha diante de Deus. Mas ela resolve, então, levantar um questionamento que era falso e que não cabia naquele momento. Não era adequado naquele momento. E aí eu coloquei aí algo importante para nós. A maioria das pessoas que acusam os servos de Deus, raramente dão as verdadeiras razões de suas divergências. Sim, Daniel. Alguém pode arrumar aqui um microfone? Acho que ele está bem aqui, ó. Isso. Repete aí para nós, Daniel, por favor. Eu acho que Moisés ele ficou extremamente estressado nessa situação aqui, por razão de estar aqui se manifestando, se não o primeiro, mas um dos primeiros casos de racismo que a Bíblia relata. Que se você for olhar na história, a mulher cuxita ou etíope, ela era negra. Essa mulher era da minha cor para frente, ela não era nenhuma Dona Luzia da vida, não. Ela era bem negrinha. E talvez ela não era uma belosia, não. Mas, então, eu acho que Moisés, a primeira razão pela qual ele se estressou nessa situação foi isso aí. Porque ela era descendente de Cã, que gerou os etíopes e os cuxitas. Exatamente. Nós vamos ver isso já já, vai mostrar, nós vamos seguir nessa linha aí, já já. É provável que Zípora tivesse morrido e que Moisés tivesse tomado para si outra esposa, e talvez Miriam se sentisse ameaçada por ela. Além disso, quando o Senhor enviou o Espírito sobre os 70 anciões, é possível que Miriam tenha sentido que estava perdendo sua autoridade. Então, por mais que eu sou obrigado, de certa forma, a concordar com você,
que pode ser um dos primeiros relatos de discriminação racial, aí nesse caso, mas havia um sentimento também por trás de que Miriam estava se sentindo usurpada da sua autoridade, do seu poder, do seu domínio. Afinal de contas, ela estava lá no núcleo maior de liderança. Quando Moisés nomeia um grupo para então cuidar das questões espirituais, surge essa nova mulher. Então ela não é só uma questão de racismo. Havia também por detrás uma dificuldade dela de entender duas coisas importantes que eu até coloquei aí. Importante, muitos líderes sentem uma dificuldade enorme de entender e aceitar ou que o seu tempo como líder terminou, ou ele será substituído, ou que sua liderança terá que ser compartilhada. Ela ou não entendeu uma coisa ou não entendeu outra. Não podemos afirmar categoricamente que ela estava sendo substituída quando foram nomeados outros homens, até porque eles tinham funções distintas. Mas o fato é que ela se sentiu ameaçada e ela então se precipitou e cometeu um erro de difamar o seu líder, que era Moisés. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que não entendem que o tempo acaba da gente, para certas coisas. Seja um cargo que a gente assume, ele tem um tempo. Seja uma função que a gente desempenha no contexto da igreja, tem um tempo. Chega um momento que vem outro e assume o lugar da gente. Isso é normal. Que bom, irmãos, que nós temos pessoas para assumir o lugar. A gente tem acompanhado historicamente realidades, por exemplo, de mocidades que não trabalharam bem com os adolescentes, que não, vamos dizer assim, encaminharam corretamente os adolescentes para assumir os seus lugares. Quando chega numa fase de ir para o PH, ir para um ASAF, ir para uma outra coisa dentro da igreja, sai da mocidade e a mocidade acaba. Morre. Não foi preparado outros para substituir, acabou o MP. Isso acontece dentro do PH, isso acontece dentro de SAF, isso acontece dentro de mocidade, isso acontece no louvor. Não prepara pessoas para assumir o lugar. As pessoas que tocavam chegou numa fase, e aí acabou Deus levando, partiu para a glória, e depois tem uma dificuldade enorme de ter pessoas para assumir o lugar. Eu sou do tempo da terceira igreja, junto com a dona Vilma e o Evaldo, que estão aqui, em que a Raquel também sabe quem é, porque ficou um tempo lá, em que a terceira igreja tinha uma senhora chamada Dona Andresina. A dona Andresina trocou o teclado daquela igreja, o órgão daquela igreja, acho que uns 30, 40 anos. Houve momentos que surgiu pessoas que poderiam substituí-la, mas acabou indo embora, e ela acabou ficando, A gente percebe que hoje tem um buraco lá, tem uma lacuna lá. Precisa de se preparar pessoas para assumir. Isso é algo normal do contexto da igreja, do funcionamento da igreja. O problema é que nós nos deparamos com situações como a dela, de pessoas que não acham que o tempo acabou e querem impor certas coisas por uma posição, por um histórico, por outras diversas razões, quando na verdade o tempo acabou. Se tem uma coisa que eu aprendi uma vez com o pastor Ezequiel, eu nunca mais esqueci, ele falava muito isso. Ninguém é insubstituível. Deus nos substitui, chega um momento que vem outro, Deus coloca outro no lugar para fazer aquilo que a gente está fazendo, e de repente até melhor do que o que a gente estava fazendo. Isso é algo normal. Ela não entendeu isso. Miriam não compreendeu essa lição tão preciosa e simplesmente se precipitou no seu papel, na sua função ali de líder daquele povo. Desde que Moisés não se casasse com uma mulher dos povos cananeus, como o Êxodo 34 nos mostra, sua escolha era aceitável ao Senhor. Na Escritura, e aí a gente vai entrar naquilo que o presbítero Daniel falou agora há pouco, Cuxi, normalmente refere-se a um povo que vivia próximo ao Egito. Mas algumas versões traduziram o termo no hebraico como Etiópia. Isso levou a ela a pensar que a segunda esposa pertencia a outra raça e, portanto, não era ela aceitável diante de Deus, ela não poderia casar. Moisés não poderia pegar aquela mulher. Há esses dois fatores, o que você citou do racismo, mas também uma dificuldade de entender que o momento dela havia passado, que ela deveria se adequar à nova realidade, de que ela tinha um grupo nomeado por Deus, ordenado por Deus para liderar junto com os seus dois irmãos, e pronto. E ao invés de criar uma confusão, se adequar à nova realidade. Não foi isso que aconteceu. E a gente vê ela levantando uma falsa acusação.
Finalmente, nós olhamos aí, Miriam expressou sua verdadeira queixa. Moisés era o único porta-voz do Senhor? Miriam e Arão não tinham também o direito de proclamar a palavra de Deus? Interessante que ao questionar a vontade de Deus como ela fez, e a autoridade de Moisés, Miriam e Arão estavam agindo exatamente como Israel. Moisés, porém, não respondeu, nem tentou se justificar, mas deixou que o Senhor o defendesse. E aí eu coloquei bem em letras garrafais para a gente memorizar, ainda guardar ainda mais no coração. Foi um sinal de mansidão por parte de Moisés, pois a mansidão não é fraqueza. Pelo contrário, é ter poder, mas não usá-lo a qualquer hora e de qualquer jeito. Mais uma vez, nós olhamos no texto e chegamos à conclusão que realmente ele estava mais preparado do que eles para exercer a função de líder. Eles dão a prova de que ele poderia chegar ali e resolver muito facilmente, usando da sua autoridade que ele tinha. Mas ele não fez, ele colocou aquilo diante do Senhor. Ele poderia fazer? Poderia, mas naquele momento, por ser família e muitos outros fatores que poderiam vir à tona diante daquela situação, ele colocou aquilo na mão do Senhor. E a acusação dela, evidentemente, nós vamos ver aí, trouxe um problema sério. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Que a gente emite sobre uma liderança, seja um pastor, seja um presbítero, seja um diácono, seja um presidente de uma sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado. Quero fazer uma citação de um rapaz, ele chama-se John Maxwell. A gente considera ele, pelo menos algumas pessoas, eu sou um deles, considero John Maxwell como um dos principais, vamos dizer assim, escritores do tema liderança. Se você for em várias livrarias aí, você vai achar livros dele aos montes. Ele já escreveu muitos livros, os livros deles foram amplamente traduzidos para o português. Eu gosto muito de John Maxwell, não sei quantos já tiveram acesso, já leram, já mexeram. Eu devo ter só dele bem uns 15, 20 livros. Eu gosto muito dele. Para mim, igual ele, só o George Barna, que é outro escritor, o americano. Para mim, só o George Barna, que está no mesmo nível do John Maxwell em termos de livros, de material produzido para a formação de liderança. E tem uma parte que ele fala no livro dele, Os 4 Segredos para o Sucesso, né? Tudo que você precisa saber sobre liderança, capacitação, atitude e relacionamento, que a gente precisa pensar um pouco depois do que ela falou. Ele diz assim sobre a palavra, né? Se você vai dizer alguma coisa, se é uma palavra, se é 2 palavras, se é 3 palavras, a gente tem que saber o que a gente vai dizer. Ele diz assim, um curso de curta duração sobre as relações humanas. Aí ele coloca em primeiro lugar, a palavra menos importante, eu. A palavra mais importante, nós. As 2 palavras mais importantes, muito obrigado. As 3 palavras mais importantes, tudo é perdoável. As 4 palavras mais importantes, qual a sua opinião? As 5 palavras mais importantes, você fez um grande trabalho. As 6 palavras mais importantes, eu desejo muito compreendê-lo com mais exatidão. Como nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Às vezes, em vez de a gente não falar o eu, a gente fala é o eu. A gente traz as coisas para nós. A gente quer as coisas e se posiciona as coisas em relação a nós. A nossa vontade, o nosso prisma, o nosso querer, o nosso gosto. Isso é um problema sério no contexto de igreja, de liderança. Isso atinge o culto, isso atinge a vida espiritual do indivíduo, isso atinge sociedades, isso atinge liderança. Infelizmente, você vem para o culto, se não canta o que é do seu gosto, já não foi bom. A equipe de louvor não foi boa. Se o pastor não falar algo que você gostou, o pastor hoje pisou na bola. Se a junta diaconal não fez algo ali que ficou do seu agrado, alguma coisa já não foi bom. Se tal sociedade está fazendo tal coisa ou deixando de fazer aquilo, não é mais do seu agrado. Então, a gente está com o eu da gente no centro da coisa. Isso é um problema. Eu me lembro que a primeira vez que o pastor Ezequiel chegou na terceira igreja, ele fez uma pergunta.
chegou e perguntou assim: quem veio assistir o culto hoje? Aí a gente não sabia, né? Todo mundo. Aí ele perguntou assim: quem veio participar? A gente, bah! Diferente se você veio assistir o culto do que participar do culto. É uma coisa diferente. É importante a gente entender que a disposição do meu coração quando eu saio de casa para vir para cá, ele é um fator decisivo para o andamento do culto, da minha vida. Tem uma frase que o nosso professor de liturgia, o reverendo Jário Júnior, pastor da igreja do Vila Nova, ele usava muito para nós na matéria de liturgia. Ele dizia: olha, a frase minha do meu coração é o seguinte: se não há culto na vida, não vai ter vida no culto. O culto começa com a sua vida. Tem que ter culto na sua vida, porque se não tem culto na sua vida, você vai vir para o culto, não vai ter vida no culto. Então a gente não vem para querer as coisas do nosso gosto, da nossa vontade. Isso é o que Miriam estava fazendo. E o estrago foi grande. Vamos ver qual foi esse estrago? Nós nos deparamos com a parte B da questão, que é o julgamento. Diga de passagem, um julgamento rápido. Deus ouviu as palavras deles, viu as motivações moldadas em seu coração e agiu rapidamente para que o pecado deles não se espalhassem no meio do povo. Pois quando líderes pecam, as consequências podem ser desastrosas. Observe que no versículo 4, os 3 nomes aparecem em ordem inversa em relação à sequência no verso 1. Deus ali coloca Moisés em primeiro lugar. Para a gente entender que ela errou, e Deus já tratou com rapidez aquela situação, porque é uma verdade. Uma situação dessa que se der corda, vai longe. Não dá pano só para a manga não, vai longe. Se deixasse, Miriam ia fazer cabeça de outras mulheres, de outros grupos contra Moisés. E este problema que até então era, vamos dizer, entre os 3 irmãos, podia tomar proporções muito maiores. Como isso pode ser realidade no nosso meio? Uma pessoa que está desgostosa por alguma coisa, ela vem com seu coração chateado, amargurado. E como a amargura é uma coisa que contamina, porque ela expressa para os outros a sua amargura por alguma coisa que ela não está gostando, não está concordando, e logo ela transmite aquilo. Se deixar, contamina vários. E alastra. E uma coisa que de repente era aqui local, toma uma proporção maior. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não se envolver nessas situações. Porque todos nós estamos passivos. Tomar cuidado e medir quando uma pessoa está se referindo a aspectos do culto, da liderança, da igreja, simplesmente por rancor, simplesmente por não concordar, porque não está com o gosto dela. Se a gente for preocupar, eu digo porque sou pastor, se eu for preocupar no que eu estou pregando, que tenha que agradar Y, X, Z, a gente não prega. Não tem como exercer o ministério pastoral. Está certo que a gente vê coisas absurdas. Eu já vi pastores chegando, a gente estava lá em Altamira, eu fui presidente do presbitério há 4 anos. Eu já vi pastores ligando para a gente: pastor, vem cá, traga a diretoria que eu estou entregando na igreja. E a gente corre lá para saber o que está acontecendo, e ele diz: não, tem gente aqui da igreja que manda aqui que eu tenho que pregar, ué. Não fico não, para arrumar outro. Pode chegar a um extremo, né? Cadê o microfone? Está na mão. Pastor, estou querendo polemizar, não porque o pastor já avisou com antecedência, mas a gente pode fazer uma comparação aqui com, para mim, que seria o pecado original, não Adão e Eva, mas no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele tem muita semelhança com isso aqui, porque ele participava do núcleo poderoso, né, Deus, provavelmente Espírito Santo, Jesus, e de repente ele achou que era o cara, né? E a gente observa que esse é um pecado que vira e mexe, a gente está tropeçando nele. E não, raras vezes, na própria igreja, né, pastor? Principalmente quando a gente observa divisões, né? Não querendo criticar nem julgar, né? Deus tem propósito em tudo, mas normalmente começa nas lideranças que possuem bastante influência dentro do seu povo. Não, mas é verdade. Não é polemizar mesmo, não. Está certo. O que é certo tem que ser dito. A gente precisa entender que, quando nós nos deparamos com um tema como esse, ele tem que aplicar a nossa realidade, para a gente acender a luz da gente.
Porque isso é uma situação, como ele falou, e eu já falei, isso é passível de acontecer em nível de sociedade, em nível de conselho, em nível de igreja. Isso é muito fácil de acontecer. Eu já ouvi, eu já vi, por coisas muito pequenas, o tal do abaixo-assinado. Ah, não gostamos de tal coisa, vamos fazer abaixo-assinado. É bom, pelo menos essa é a minha visão, meu entendimento. Dentro da igreja presbiteriana não existe abaixo-assinado para nada. Quantas vezes a gente ouve essas coisas? Basta a gente ocupar, igual eu fiquei 4 anos na presidência do presbitério, 2 anos na presidência do sínodo, aí as coisas acabam caindo tudo na gente. A gente até não pode ficar muito tempo num cargo desse não, porque senão a cabeça da gente fica doida. Porque dando ligar para a gente, para tudo quanto é lado, problema de outras igrejas, a gente tem a da gente já, né? Mas é terrível como isso pode alastrar, contaminar. Gente, ministérios abençoadores. Momentos maravilhosos que igrejas estão passando por situações como essa, o pastor chega e fala, não fico mais. E desmorona tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado para avaliar tudo isso e aprender lições preciosas, para nós nos tornarmos agentes de Deus no papel de não deixar isso acontecer. De trabalhar para evitar que essas coisas se alastrem, crescem e tragam só mais dificuldades. Vamos seguir. Olha que interessante. Deus não só colocou Moisés em primeiro lugar, ele chamou os 3 ao tabernáculo, falou com os 2, em especial, Miriam e Arão, e pronunciou o seu julgamento sobre um. Evidentemente que isso mostra como que ela foi quem começou, porque o julgamento maior foi sobre ela, Miriam. Deus deixou claro que Moisés era mais do que um profeta, pois o Senhor se comunicava com ele pessoalmente, e até revelou-lhe a sua glória. Tanto Miriam quanto Arão tinham seus respectivos ministérios, mas Deus havia escolhido Moisés para liderar Israel, e ninguém podia tomar o lugar dele. Foi o Senhor quem deu a Moisés sua posição e autoridade, e foi errado Miriam desafiar o irmão. Resultado, como forma do julgamento, Deus infligiu Miriam com lepra. Esta é uma questão muito complicada que nós precisamos entender. As consequências das questões, das decisões que nós tomamos. É muito sério isso. O tema desta terceira cena é o atraso na marcha. Nós podemos trazer para nós que quando nós permitimos isso acontecer no nosso contexto, quando nós, vamos dizer assim, fazemos vistas grossas a essas situações que podem ocorrer conosco, quando a gente faz aquele jeitinho assim, não é comigo, não vou, deixa para lá, eu não vou me envolver, nós estamos, de alguma forma, contribuindo para que esse tipo de problema paralise o crescimento e desenvolvimento da igreja. Às vezes a gente não quer ser ativo de tomar uma atitude, quando nós somos passivos, fica pior. Tem um ditado, né? Não vamos dizer se aplica aqui, mas quem cala, consente. Não, pastor, eu não consinto, se está acontecendo isso, eu não aceito não. O que você fez? Porque é verdade, a gente precisa entender que são coisas que se a gente vai deixando, hoje é um que pensa assim, amanhã é 2, semana que vem é 10. E às vezes, como até mesmo coloquei agora há pouco, são situações que ocorrem em que as acusações, as alegações, vamos dizer assim, nem precisavam ser levadas em consideração porque não são verdadeiras. Não condizem com as coisas, não condizem com as pessoas, com as situações. Isso é um problema. Quantas vezes eu já ouvi de chegar em reunião de conselhos de outras igrejas e reunir com o pastor e com o conselho e colocar coisas do pastor que não justificavam. Dizer, irmãos, vocês precisam entender o lado de vocês como presbíteros e eles têm que entender o lado de vocês como ele como pastor. E fazem inúmeras alegações ao ponto de magoar o pastor. Não é à toa que a região do Pará, irmãos, é uma região que tem uma dificuldade enorme para conseguir obreiros. Ninguém quer ir. Primeiro, pela situação complicada que os irmãos sabem de lá, né? A maioria das cidades não tem esgoto tratado, não tem água potável, coisas que fazem parte da nossa realidade como berlandense. Então, a saúde lá, se a gente reclama aqui, eu digo que quem reclama da saúde aqui reclama de barriga cheia.
vai lá viver na região do Pará, onde eu fiquei lá, que você vai ver o que é. Aí você vai falar assim, meu Deus, eu estava no paraíso e não sabia. Tanto é que eu estava com pedra na vesícula fazia 6 anos. 6 anos que eu estava na fila lá no Pará. Cheguei aqui em janeiro e já fiz a cirurgia. É a realidade diferente. Mas uma das razões porque os pastores não querem ir para aquela região não é só essa escassez, essas dificuldades. É a visão errada que muitas vezes os conselhos têm. Quando eu tomei a decisão de sair de lá, eu fui participar de um congresso, o pastor Roberto Brasileiro era o preletor. Aí ele me chama lá e falou, Eduardo, eu fiquei sabendo que você está saindo de Altamira. Eu falei, estou saindo, pastor. Ele falou, rapaz, mas o que está acontecendo? Não podia sair de lá. E tudo mais. Eu falei, não, pastor, não aguento ficar mais na região. Não consigo ficar mais, eu quero ir embora, eu quero voltar para Uberlândia. Aí ele foi dizer para mim, olha, essa região aqui, desde a implantação da igreja nessa região do Pará aqui, que os pastores não conseguem ficar muito tempo. Infelizmente. Aí ele colocou várias situações que ele historicamente tem acompanhado lá. Ele falou assim, eu lamento muito, mas é uma perda que a região teve. Eu falei, não, eu não tenho condição. Ainda hoje, pela manhã, eu recebi um telefonema de um presbítero da igreja de Belém, e perguntando se eu não tinha interesse de voltar para a região, e eu disse que eu não tenho interesse de voltar. Não quero. Estou tentando achar uma brecha aqui em Uberlândia, mas não quero voltar para lá. Aí ele falou, não, pensa direito, porque eu quero fazer um convite. Ele é presbítero da igreja de Belém, ele é primeiro de Belém. Ele falou, eu quero fazer um convite, porque é o seguinte, nós vamos ter aqui em Belém, mês de agosto vai se comemorar o centenário da UPH. E vai haver cultos locais em certas regiões do Brasil. E a região norte, o culto vai ser na igreja dele. Ele falou assim, a sinodal, a direção nacional da UPH diz que a sinodal tem que homenagear 2 pessoas em cada sinodal. E o senhor foi escolhido para o dia 20 de agosto para estar aqui com a gente. O senhor vai ser homenageado pelo trabalho do senhor com as sociedades. Eu queria pedir que o senhor aceitasse o convite, o senhor já pensasse para me dar uma resposta melhor. Eu disse para ele, eu aceito o convite, me sinto lisonjeado, mas não tenho o que pensar, eu não quero voltar, minha família não quer voltar para o Pará. É difícil a região. Uma das questões é o distrato com o obreiro, com o pastor. E a gente tem observado, no pouco tempo que eu já cheguei em Minas, e olha que a cultura aqui é diferente. A cultura é bem diferente. Mas ainda assim a gente está vendo que isso não está muito já tão diferente aqui na região, em Minas, como eu pensava que era, pelo menos no meu tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a liderança, com o respeito, com o valor que tem que se dar com a liderança. Tem que tomar muito cuidado. Ela não deu valor à liderança do irmão dela. E olha que se a gente for olhar para trás, a gente poderia pensar que se o irmão dela não tivesse ido lá para libertar, eles estavam lá presos no Egito. Sofreu de amnésia, esqueceu quem tinha sido o papel importante que o irmão dela tinha tido em todo o processo da libertação deles. Mas aí chegamos na terceira parte, né? A terceira parte vai nos mostrar que nós estamos com uma cena muito forte de uma mulher que por achar de alguma forma que tinha o direito de fazer os questionamentos, está leprosa. A terceira cena vai falar sobre a súplica, né? Versos 11 ao 13. A súplica fervorosa. Arão sabia das implicações da lepra e suplicou a Moisés que intercedesse por Miriam e por ele. Pois, veja só, os verbos indicam o plural. Loucamente procedemos e pecamos, diz assim o verso de número 11. Aqui nós temos nada mais, nada menos do que o reconhecimento. Vamos dizer assim, caiu a ficha. Foi aquele minuto de bobeira que ela falou e fez o que não devia, mas aí como que um estalo, né? Puf! Poxa, o que fizemos? E a colocação dele é muito forte, né? Loucamente procedemos. Foi um minuto de loucura na vida deles. Por quê? Por que a gente precisa entender esse momento de loucura? Porque eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam como Deus ia lidar com essa situação. Eles já sabiam que Deus não ia tratar aquilo com vistas grossas. Só que aquela hora que fizeram, não pararam para pensar. Faz sem pensar, depois que faz. O estrago já está grande, aí vai pensar que é voltar atrás, mas já foi feito. E aí vem, obviamente vem
a sentença da lepra sobre ela. Arão era o sumo sacerdote que intercedia por Israel. E, no entanto, ele agora precisava de um intercessor. Mostrando ainda mais mansidão, Moisés orou pela irmã e o Senhor retirou a lepra. É interessante essa lição aí, dessa súplica que Moisés faz. Porque nós observamos no texto, e tiramos daí uma lição muito clara, que Deus é um Deus que perdoa. Deus é o Deus que perdoa os nossos pecados. Quando nós, com o coração arrependido, nos colocamos na presença dele e clamamos, Deus nos perdoa. Contudo, porém, no entanto, as consequências Deus não tira. Qual foi a consequência dela? A senhora vai ficar 7 dias agora, de castigo, para repensar a vida, para repensar a atitude. Essa foi a consequência que teve para ela no primeiro momento. Nós precisamos aprender isso. Não adianta a gente pensar que atitudes erradas, decisões erradas, vai gerar consequências boas, porque isso é impossível. Tomou-se uma decisão errada, fez uma coisa errada, falou uma coisa errada. Gente, não adianta pensar que não vai vir coisa boa. E não adianta a gente pensar assim, mas Deus é misericordioso. É mesmo. A Bíblia diz que sua misericórdia se renova a cada manhã. Um coração contrito e arrependido, Deus não rejeita. Isso tudo é verdade. Mas ao mesmo tempo que Deus é misericordioso, amoroso, bondoso, Ele é justo. E as consequências das nossas decisões, quando erradas, Ele não tira. E elas podem gerar sofrimento, como gerou para ela. Para aquele momento, estar leprosa era um momento de completo abandono. Ela não poderia participar de nada no que diz respeito a qualquer coisa que fosse feita em sociedade naquele momento. É como que colocada para fora do arraial, vai ficar lá longe, sozinha, não pode se alimentar com ninguém, não pode banhar com ninguém, não pode conversar com ninguém. O momento é de isolamento. E só não foi maior o isolamento porque tinha um tempo determinado que ela ia ser curada. Porque senão, esse isolamento, esse abandonamento que ela teve, ia ser para o resto da vida. Então nós precisamos aprender uma lição muito preciosa, que a gente não pode ficar usando a misericórdia como escora. Não, eu vou fazer isso aqui, eu sei que estou errado, mas Deus é misericordioso, Ele vai me entender. Tem gente que pensa assim, faz isso não existe. Meu coração está gostando demais desse negócio, então eu vou fazer. Eu sei que está errado, eu já olhei lá, a Bíblia já disse, mas eu vou fazer, depois eu peço misericórdia, Deus me perdoa. Pode ser, a gente está tornando desse jeito, infelizmente é um termo que eu gosto muito, que é, a gente está tornando a graça muito barata. Essa é uma verdade, uma prática cristã dos nossos dias. Fazer algo que está errado, sabendo que está errado, confiando de que Deus perdoa. Com isso, a gente torna a graça de Deus muito barata. Barata porque ela está custando a minha alegria, a minha satisfação daquilo que eu vou fazer mesmo estando errado. E aí depois eu peço perdão, Deus vai perdoar. Mas cuidado, as consequências vêm e Ele não tira elas de ninguém. Não tirou de Miriam. Ele usa uma expressão muito clara no texto. Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial. E só depois recolhida. Está aí a consequência. A gente tem que aprender essa lição preciosa para nós. E aí, evidentemente, ainda que Deus a perdoou, nós temos aí um ponto importante do verso 14 ao verso 16, vai nos falar sobre o atraso vergonhoso. Apesar de Miriam ter sido curada, teve que ficar fora do acampamento durante 7 dias, pois havia sido contaminada. Isso lhe causou grande vergonha, pois o acampamento ficou sabendo do que havia acontecido. Importante, coloquei aí para nós. Significou também um atraso para o povo, pois tiveram que esperar pela restauração de Miriam antes de poder seguir viagem. Veja só, ela toma uma atitude errada, toma uma decisão errada, impensada.
atingiu diretamente a vida dela. Em sequência, atingiu todo o povo. A gente não pode esquecer nunca que o povo está em marcha. E durante 7 dias não puderam sair do lugar. Ficou todo mundo de castigo. A gente pode dizer que foi até poucos dias. Mas os 7 dias representou, vamos dizer assim, a consequência de um ato. De uma mulher que atingiu, ela mesma atingiu o seu irmão, no casarão. E depois atingiu o povo todo quando o povo ficou esperando aquela situação ser resolvida. Trouxe um atraso no caminhar, no propósito que Deus tinha para aquele povo. Teve que ficar lá de castigo. E isso é um ponto que nós precisamos repensar. Por quê? Olha o que diz o texto. O pecador rebelde é sempre motivo de atraso no progresso do povo de Deus. Ser um líder espiritual é algo sério. Pois quanto maior a honra, maior a responsabilidade. E tentar usurpar a autoridade que Deus deu a outros também é muito grave. Jesus advertiu que nossos inimigos podem ser os que estão dentro da nossa própria casa. Nós temos que tomar um cuidado, vamos dizer assim, muito grande com essa questão. Porque eu posso ser atraso para a vida de uma pessoa, pelo que eu falei, ela foi um atraso para ela mesma. Ela atingiu seus 2 irmãos, porque a vergonha não foi só dela ficar lá leprosa. Eu acredito que atingiu Moisés também. Por quê? O que eles eram? Irmãos. Vai dizer que Moisés olhou para ela no isolamento, fora do arraial, como, tá bom, ela já foi perdoada, 7 dias é um bom castigo. Não foi. Ele sofreu com aquela situação ali. Afinal de contas, quem trouxe toda aquela vergonha para aquele problema diante do povo, foi sua parente, foi sua irmã, foi da família. Ele como líder maior, isso foi vergonha para ele também. E aí, posteriormente, atingiu todo o povo. Foi algo vergonhoso para todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que a gente faz, a gente que ele fala, pode atingir a nós, pode atingir nossa família. Pode atingir a igreja. A igreja pode ter retrocesso. Infelizmente, por conta de uma coisa que foi feita, que foi falada que não devia. Não era de competência da pessoa, não era do respaldo da pessoa. A pessoa não tinha respaldo para falar. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Veja o que diz o autor aos Hebreus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ela tomou uma atitude errada, não obedeceu à liderança que estava sobre ela, não acatou as decisões que haviam sido tomadas, porque se vocês lembrarem semana passada, quando nós trabalhamos o texto que fala sobre a ordenação dos líderes, Moisés leva o problema diante do Senhor, como liderar aquele povo espiritualmente. Deus diz para ele, faça isso, e foram nomeados líderes espirituais para ajudar a cuidar do povo. Não foi algo que Moisés inventou lá, teve uma ideia maravilhosa, né? Não foi algo que surgiu da cabeça dele, que surgiu pela necessidade que o povo estava tendo de uma pessoa que orientasse a eles espiritualmente. Não. Foi algo que Deus estabeleceu, mas ela não entendeu que aquele grupo que foi nomeado por Moisés para liderar o povo, que aquele grupo tinha sido escolhido por Deus, tinha sido designado por Deus, ela não entendeu, não acatou, não aceitou. Isso é um problema sério. Isso pode ser vivido no contexto da igreja, isso pode ser vivido no contexto de sociedade interna, e a gente tem que tomar cuidado. De conselho que toma uma decisão, as pessoas às vezes não sabem o porquê da razão. Às vezes a gente fica horas em reuniões, e conversa, e pensa, e bate cabeça para chegar a uma decisão. Passa mal, fica com dor no estômago, porque é a responsabilidade muito grande para tomar aquela decisão, para seguir naquele caminho. Ora, busca orientação do Senhor, pesquisa, olha para a Constituição, olha para a Escritura, olha para a experiência de alguns. Eu tenho aqui 2 presbíteros, não é isso? Pelo menos que eu sei de cor, 2 tem aqui. Sabe do que eu estou falando. Aí toma uma decisão, quando comunica, fica um monte de gente revoltado.
que não buscou entender aquilo, que não buscou compreender aquilo, que em vez de tomar uma medida de falar o que não deve, chamar um presbítero no particular, eu queria entender isso melhor, me ajuda a entender aqui, porque meu coração não engoliu muito bem esse negócio. Não. Vai falar. Vai fazer. E tem gente que apela mais. Sabe o que faz? Apesar de não ter nada uma coisa a ver com a outra, deixa até de entregar o dízimo. Ou isso não acontece? Eu estou exagerando, irmãos. Se eu tiver, pode falar. Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus pesa a mão. Deus pesa a mão. Mistura uma coisa com a outra e faz o que é errado. Ela misturou uma coisa com a outra e fez coisa errada. As consequências de Miriam nos dá aí um lembrete muito claro, né? Como o texto de Deuteronômio 24:9 nos diz. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saístes do Egito. Aqui no texto de Deuteronômio, Deus quer dar uma palavra porque o povo estava seguindo o mesmo caminho. Deus falou assim, olha lá atrás. Olha o que ela fez. E olha o que aconteceu com ela. Presta atenção para isso não se repetir. E aqui também é uma lição preciosa, porque a gente sabe que essas coisas estão passíveis de acontecer. Igual o irmão falou. Nós somos instituição, nós somos igreja, mas somos formados por gente. E como eu usei a expressão do pastor Caio Fábio, né? Igreja não é lugar de gente perfeito. É lugar de gente que a graça de Deus alcançou. Isso não implica que nós somos perfeitos. Pelo contrário, nós estamos muito longe disso. Muito longe. Paulo dizia que dos pecadores ele era o maior, o principal. Nós temos essa mesma dimensão que somos pecadores. Crescemos na graça do Senhor. E por sermos pecadores, nós estamos passivos de fazer coisa errada. De questionar de forma errada. De se posicionar de forma errada com relação às coisas que são decididas no âmbito da nossa liderança. E nós precisamos tomar cuidado. Não que nós não temos direito de questionar e saber as razões que certas coisas são tomadas. Certas decisões são tomadas. Mas para fazer isso, a gente tem que ter o coração muito piedoso. A gente tem que ter uma boa intenção muito grande no coração. Para saber, ir lá com cautela, perguntar, saber até que ponto eu posso tomar conhecimento daquela decisão. Porque tem coisas que não é para o conhecimento da igreja. Tem coisas que você pode falar. O irmão quer um esclarecimento por que tomou essa decisão? Repensamos isso, pensamos aquilo e acabamos chegando nessa decisão. Não tem problema de explicar por que chegou nessa decisão. O que não pode é, às vezes, as pessoas ficarem questionando por trás de forma indevida, levantando o que não é verdade, falando o que não é verdade. Isso só atrasa. Isso só traz complicações sérias para a vida da igreja. Pode ser igreja, pode ser uma sociedade, pode ser o conselho, pode ser qualquer coisa. E não é só no âmbito religioso, né? A gente sabe que isso é para a vida. É para a vida. Eu gosto muito de passar vídeo quando eu estou encerrando, né? Os irmãos observaram esses dias, eu gosto sempre de trazer e fechar com um vídeo. Eu fui tentar achar um vídeo para esse tema hoje. Como ele é um tema tão facinho, tão tranquilo, né? Não achei vídeo nenhum. Mandei uma mensagem para o Carlos, falei, Carlos, você não tem... Você viu aí o assunto? Vi, tem como você achar um vídeo para a gente encaixar? Não achei também. Tem um pastor amigo meu que, ele não está pastoreando, ele trabalha com mídias lá em Goiânia. Ele é professor de seminário de Goiânia. E ele tem vídeo que não acaba mais. Eu mandei para ele, estou tratando desse texto com esse tema, tem vídeo? Ele falou assim, rapaz, eu tenho vídeo que não acaba, mas não tenho nenhum vídeo que se enquadra nesse assunto. Falei, porque o assunto é difícil mesmo, não tem como. A gente ia aplicar ele trazendo um vídeo. Não achei um texto, um vídeo que se adequasse para a gente fechar com chave de ouro. Por aí a gente vê o tamanho das dificuldades que se tem de tratar desse assunto, de entender qual a nossa postura, a nossa atitude diante desse assunto. Amém? Foi bem fraquinho, né? Amém? Melhorou um pouquinho. A minha expectativa é que a gente saiba se posicionar direito, porque isso pode acontecer todo o tempo na vida da gente, e a gente pode se deparar na igreja, no trabalho. Os vídeos que eu achei que chegava perto desse assunto, era de empresas, de funcionários que ficam denegrindo o patrão, funcionários que ficam denegrindo a empresa,
foi o que eu cheguei mais perto, mas não se enquadraria, porque nós não somos empresa, somos uma igreja. Mas para a gente ver que é uma questão que ocorre aqui dentro, ocorre na vida particular da gente, família também acontece isso. Sogra que fala do genro, da nora, coisa que não é verdade. A nora que fala, o genro que fala do sogro, da sogra, de parentes, isso acontece também, infelizmente. E às vezes fala em verdades. Na empresa onde trabalhamos, enfim. Então a minha expectativa é que a gente aprenda que isso não é de Deus, isso não é do Senhor, isso não traz progresso, não traz bênção para a minha vida, para a vida de ninguém que está ao meu redor, para a minha família não vai trazer bênção para a empresa onde eu trabalho, onde eu estou inserido, não vai ser bênção. Então é uma prática que nós não podemos dar espaço para ela, pelo contrário, nós temos que não deixar ela acontecer, em vez de dar crédito, de às vezes até passar, é cortar lá na raiz. Isso não é de Deus, isso não abençoa, isso não ajuda, isso não edifica ninguém. Vida de ninguém, sociedade de ninguém, igreja, trabalho, família. Pelo contrário, traz problemas sérios. Vamos orar? Vamos ficar de pé para orarmos e pedirmos ao Senhor que de uma forma muito especial Ele possa nos dar sabedoria para sabermos lidar com situações como essa. Pedir ao Senhor que Ele nos dê discernimento, para que a gente saiba discernir situações que muitas vezes podem ser laços na vida da gente. Às vezes a gente sai e senta num grupo, às vezes a gente vai e se reúne com um grupo, e às vezes coisas são ditas que não deveriam ser ditas, coisas são feitas. Às vezes no trabalho, a gente está ali junto, senta ali junto com os outros funcionários e ouve coisas e participa de coisas que não devia, que não é bênção para ninguém. E aí às vezes a gente é até mais julgado, porque disse, crente estava lá no meio falando mal do fulano, se posicionando com inverdades. Então assim, que a gente possa pedir ao Senhor sabedoria, para a gente não cair nessas armadilhas, nessas situações. Pedir ao Senhor discernimento, para que a gente saiba, a hora que se deparar com uma situação como essa, opa, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, isso aqui não quero para a minha vida. E a gente não deixar isso acontecer, seja aqui na igreja, seja em sociedades, seja trabalho, seja família.